5, 6, 7 e 8. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Turo. Eu sou Pablo Natan e sejam muito bem-vindos. Gente, eu tô muito feliz com esse projeto, muito feliz aqui com a repercussão que tá tendo lá no Instagram. Aqui os números estão só crescendo, eu tô muito feliz. Então, muito obrigada por sempre compartilharem, por estarem gostando, por darem seu like. Isso é muito importante pra mim, pra eu crescer aqui na plataforma. Então, muito obrigado. Pra quem não me segue lá no Instagram, Pablo_Natan com TH. Tem o TikTok também, Pablo.Natan com TH. E lá tem um link com todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter. E tem o canal Turo também, que é um link que eu faço do canal para cá com o podcast. E, gente, vocês viram que eu comecei hoje o episódio de uma maneira bem diferente, contando 5, 6, 7 e 8. Pra quem não sabe, você que é bailarina, tenho certeza que você já pegou a referência. Mas pra você que não é bailarino e tá meio perdido nessa contagem, é a contagem, assim, que todo bailarino tem que saber, que todo mundo... Começa ensaio, começa a apresentação, começa qualquer coisa, a gente sempre começa com 5, 6, 7, 8. E o tema de hoje tem a ver com dança, tem a ver com quem eu sou, que isso faz parte de mim desde muito tempo. E pra quem não sabe, em abril é comemorado o mês da dança, né? Dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança. E não tem como eu, como um bom bailarino que sou, entendeu? Né, que faz parte da minha história, faz parte do meu ser, tá no meu DNA, tá no meu sangue. Literalmente tá no meu DNA, porque a minha família inteira dança. Não tem como eu não falar sobre esse assunto que faz parte da minha vida, de quem eu sou, assim. Então, como muitas pessoas já me pediram, já falei lá no meu Instagram, já falei lá no meu canal, mas eu vou contar aqui por inteiro, por completo, a minha história com a dança, que muita gente me pergunta como eu comecei, por que eu gostei da dança, enfim, por que eu me encontrei nessa área artística. Então, vamos lá, vamos começar contando a minha história com a dança, gente. Tudo começou quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Gente, eu era literalmente uma criança, tinha acabado de sair da barriga da minha mãe. E é muito incrível, tipo, muita gente me pergunta, mas Pablo, como você sabe que você gostou da dança aos 3 anos de idade? Como você sabia que aquilo era o que você queria fazer na sua vida, assim? Tipo, porque quando a gente é criança, 3 anos de idade, a gente está se descobrindo, é tudo muito precoce. Ainda mais com 3 anos de idade, né? E eu tive contato com a dança pela primeira vez com essa idade. E meus olhos brilharam, assim. Eu lembro, eu fecho o olho, eu tenho fragmentos, eu tenho lembranças. E eu tá encantado com aquilo. Foi meu primeiro contato com alguma coisa artística, né? E tudo começou com a minha irmã, com as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, pra quem não sabe. E as 3 dançam. A mais velha começou, daí a do meio viu a mais velha e foi querer dançar também. Daí a mais nova viu a do meio dançar e foi querer dançar também. E eu me inspirei na história das minhas irmãs, assim. Elas começaram na mesma escola de dança, que foi aqui no SESI, daqui de Tu mesmo. E eu lembro que, tipo assim, elas passavam dias ensaiando, fazendo aula, se preparando pro espetáculo. E quando eu tinha 3 anos... Foi o primeiro festival de dança que eu fui, que foi das minhas irmãs. Eu lembro que a gente chegou, era na quadra ainda do SESI, então, tipo assim, não foi num teatro. Mas, tipo assim, eles davam um nome, sabe? Tipo, eles colocavam um linóleo, eles mesmos faziam um cenário, eles pintavam um cenário com tinta mesmo, tipo, no pano. E ficava a coisa mais linda, tinha iluminação. Eita, gente, o que aconteceu aqui? Tinha iluminação, tinha um som, por mais que era numa quadra e, tipo, não era o lugar adequado pra fazer um festival de dança, ficava muito bom e todo mundo gostava. Tipo, se fizesse hoje, eu iria do mesmo jeito, porque era muito gostoso de ver, muito gostoso de assistir. Daí colocava a arquibancada, assim, montavam. Eu lembro que todo final de ano era aquela comoção, tipo, nossa, vai ter o festival do SESI, meu Deus do céu. Sabe, que tema que será? Que elas vão dançar? E eu sempre ficava com essa expectativa. Só que com 3 anos eu não sabia de nada disso ainda. Daí eu lembro que a gente chegou, tava eu, meu pai e minha mãe, a gente subiu a arquibancada, assim, sentou lá na arquibancada. Eu lembro que eu tava chorando muito, porque um dos meus traumas, que eu já falei aqui no podcast, é que eu tinha medo de escuro. Então, tipo assim, o festival era à noite, né, tipo, era finalzinho de tarde, comecinho de noite, sempre umas 7 horas, 6 horas da tarde. E tipo, tava muito escuro, né? Então, antes de começar a apresentação, ficava tudo escuro pra depois acender as luzes coloridas e tal. Daí eu lembro, eu só lembro o tema
do festival, do primeiro festival que eu assisti, o nome era Terra da Nossa Gente. Contava a história de um casal que tinha uma fazenda, e daí nessa fazenda eles tinham que cuidar do cavalo, da plantação. E todo o festival era esse enredo, sabe? Daí tinha a coreografia do cavalo, a coreografia do porquinho, a coreografia da formiguinha, tal, do espantalho. E eu só lembro o nome porque a gente tem o DVD, tem em VHS, na verdade, mas a gente transformou em DVD. Olha como é antigo, gente. A gente transformou em DVD, por isso que eu lembro o nome do festival. Porque se eu não tivesse DVD, acho que eu não ia lembrar. Mas aí foi isso. Daí eu lembro que eu tava chorando muito. Minha mãe, calma, já vai começar. Sua irmã vai entrar pra dançar, fica tranquilo. E eu chorando porque tava escuro e tava escuro. Daí, tipo, eu lembro que começou o espetáculo. Eu tenho fragmentos, assim, na minha cabeça. E começou a tocar umas músicas. Daí as luzes acenderam e eu fui me acalmando. Mas quando, tipo, apareceu a primeira coreografia, eu já falei, gente, que é isso? Eu, com 3 anos de idade, eu falei, gente, que é isso? Que coisa, assim, eu pensando, né? Tipo, nossa, que coisa bonita, né? Que coisa legal. Como que eles fazem isso? Tipo, dançar e com essas luzes, essas coisas. Nossa, que legal. E eu fiquei encantado, assim, sabe? Tipo, eu olhando assim, eu falava, gente, que coisa maravilhosa. Eu quero estar lá no palco, tipo. E eu nem sabia exatamente como que era, como que fazia e tal. E eu já queria estar ali, sabe? Daí, mas o meu olho se encantou mais ainda quando a minha irmã entrou para dançar. E eu até me emociono quando eu falo que a minha irmã foi a minha primeira inspiração para dançar. De dança, assim, de bailarina. Muita gente tem como inspiração Ana Botafogo, esses nomes grandes da dança, assim, sabe? E eu falo com muito orgulho que a minha primeira inspiração foi a minha irmã. E eu lembro que ela dançava de cowboy, uma música super forte, uma coreografia super legal. Hoje eu vejo no DVD, e, tipo, é uma dança muito legalzinha, assim, sabe? De ver, de assistir. E é um jazz bem jazz dance, sabe? Um jazz bem antiguinho, mas era um jazz gostoso. Então eu assisti aquilo, eu fiquei encantada. Minha irmã, olha lá, sua irmã tá dançando. E aí eu ficava procurando a minha irmã no palco. Eu ficava, gente, nossa, olha a perna onde vai dela, olha o espacate dela. Que na época eu não sabia qual eram os nomes, né? Tipo, hoje é Grand Batimã, o espacate. Eu, naquela época, eu não sabia nada. E então, tipo, eu falava, nossa, olha a perna dela onde vai, olha a perna das meninas, olha que legal, que não sei o quê. E daí depois a minha outra irmã também dançou de lua, tal, de noite. Que as coreografias do César era tudo assim, né? Ai, a noite, que tem a lua, que tem a estrela. É sempre assim. A coreógrafa pirava nessas coisas. E a gente amava, né? Daí, então, a partir daí, eu vi que realmente eu queria fazer aquilo, sabe? Acho que não, eu não tinha uma certeza, mas eu, tipo... Ai, acho legal, sabe, esse mundo artístico. E nessa época eu já, tipo, assistia muita novela, assistia muita coisa na TV. Então eu sabia que eu queria ser artista, né? Por muito tempo ponderou entre ser bailarino, dançarino, ou ser ator, ou ser alguma coisa. Até modelo também. Depois eu vi que pra modelo eu não tenho jeito nenhum. Mas, sabe, eu ficava nessa coisa do artístico, sabe? E... Mas aí vinha a parte chata, né? Que ponderou e decorreu há bastante tempo, assim, na minha história com a dança. Eu venho de um pensamento, né? De uma sociedade, né? Machista em que falava, hoje em dia ainda se fala mais, a gente vem quebrando isso, esses tabus, mas se falava muito que, tipo, ai, menino não pode dançar. Menino tem que jogar bola, menino tem que fazer alguma coisa mais máscula, não pode colocar um colã, não pode colocar uma fantasia e dançar num palco e ter movimentos mais delicados. Tipo assim, e essa repreensão vinha até da minha família mesmo, assim. Por mais que eu queria que as minhas irmãs, eu gostava das minhas irmãs dançando e tal, meio que elas tinham esse discurso, mas também por conta da sociedade. Tipo, ai, Natan, você não pode dançar, você é menino. E esse discurso vinha muito do meu pai também. Meu pai falava, não, meu pai me dava bola em vez. Eu queria uma sapatilha. E meu pai me dava uma bola e falava, não, você tem que jogar futebol. E eu sempre detestei futebol, qualquer outro esporte. E dança é um esporte. Tipo assim, por mais que eu queria, eu nunca falava pra ele, porque eu sabia que ele ia me repreender. A única pessoa que eu falava, assim, mais ou menos, era minha mãe. Minha mãe me apoiava, mas por conta do meu pai, ela ficava meio tipo, não, melhor você não dançar, porque seu pai não vai deixar, você vai se frustrar. Então, por muito tempo, eu fiquei com essa vontade reprimida muito forte dentro de mim. Então, o que me supria? Era ver minhas irmãs dançando. Então, tipo assim, todo final de ano eu sabia que tinha festival de dança. Então, eu não via a hora de chegar novembro, dezembro pra assistir elas, porque a minha maior vontade era de dançar. Então, eu supria vendo elas dançarem. Junto com as minhas primas também. Minhas primas também faziam aula de jazz. E eu
perguntava, ai, como que é a aula? Como que é o processo, né, sabe? Tipo, de coreografia, o que vocês fazem? E ela explicava e eu ficava sonhando, imaginando. Falava, gente, deve ser muito legal. Então, por muito tempo, eu supria essa vontade minha assistindo dança. E todo final de ano, né, depois do outro ano, vinha o DVD do festival do ano passado. E as minhas irmãs, minha mãe sempre comprava, né, e eu supria também assistindo esses DVDs. Então, hoje em dia eu tenho todos os DVDs de todos os festivais, até os que as minhas irmãs não participaram, eu tenho. E era uma coisa que eu me apegava, assim, que eu ficava, gente, olha isso que legal. E eu reassistia quantas vezes eu precisasse, assim. E eu remontava, desde muito pequeno, hoje em dia, assim, eu coreografo também, gosto de dançar, gosto de montar coreografias, monto pro meu canal de dança. Quem não, se você quiser, pode me seguir lá, é o canal Coreô, tem no meu link lá do Instagram também. Então, desde pequena, eu venho com esse gosto de coreografar também. Então, por muito tempo, eu dançava aqui, tipo, na sala de casa, no quintal de casa, remontando e recriando coreografias delas, assim, lá do SESI, enfim. Mas daí eu cresci, né, ainda com essa vontade de dançar, mas ainda com uma repreensão dentro de mim. Eu mesmo também ficava, não posso dançar, porque dançar não é coisa de menino, é coisa de menina. Mas quando você é criança, você não tem muito amadurecimento, você não entende muito. Mas por quê? E você não se questiona, mas por que menino não pode dançar? E hoje em dia a gente vem com esse discurso, não é porque o menino dança, que tem a ver com uma coisa além, sei lá, com uma orientação sexual dele. Hoje eu conheço muitos meninos que dançam e são heterossexuais e tá tudo bem, isso não afeta a sua masculinidade. E acho que até quando o homem dança, ele fica até mais bonito, sabe? E a gente vem quebrando isso. Mas tinha muito essa questão também, tipo, ai, não, se o menino dança é porque ele é gay. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, sabe? Mas a gente, e mesmo na escola, assim, eu já sofria bullying por conta de eu ter um jeito mais afeminado e tal. Então, se eu pensava assim, e assim, eu estudava no SESI, e a dança também era no SESI. Então, tipo, era complicado, porque às vezes as pessoas que eu via na escola, eu via lá no centro esportivo também, vivia lá na dança. Então, eu já sofria bullying na escola. Se eu subisse lá pro centro esportivo, onde os meninos estavam jogando futebol, vôlei, ou qualquer outro esporte, se eles me vissem, tipo, indo com as meninas dançarem, eu ia ser mais motivo de chacota, sabe? Porque na escola eu já era, porque eu já andava só com as meninas e tal. E lá, enfim, quando eu subisse pra fazer aula de jazz também ia ser a mesma coisa. Então, por medo, por não querer mais sofrer bullying, sabe? Eu não sofrer mais bullying, eu meio que tranquei isso dentro de mim. Mas aos poucos eu fui. Porque assim, quando você nasce pra aquilo, por mais que você não queira, de algum jeito a dança ela vai te encontrar. Ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra profissão. Seja você médico ou advogado, alguma coisa. Se você nasceu pra fazer aquilo, ela vai te chamar. Entendeu? Que nem eu vi um post esse dia no Instagram que você está condenado àquilo, mas é um condenado positivo, porque você nasceu para aquilo, então não adianta você fugir. Por mais que você queira fugir, você não tem como. E foi acontecendo assim na escola, assim, quando eu fui indo pro ensino médio, ensino fundamental crescendo, tinha coisas de dança na escola, então eu já me enfiava. Até teatro mesmo eu já me enfiava. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos, então ali você já tem a consciência do seu corpo, a consciência corporal, vocal, enfim. Daí eu fiz teatro por um bom tempo, eu fiz dos meus 12 aos meus 16, 17 por aí. E isso junto, né, aqui num cursinho que tinha aqui na minha cidade, até junto com a escola. Então, daí eu já fui me metendo em coisas de dança, em coisas de teatro e tal. Daí eu lembro que tinha dança, tinha apresentação de arte que tinha que dançar. Era uma coisa bem básica, mas eu já tomava a frente. Eu falava, gente, vamos dançar essa música, vamos fazer tal passo. E eu já me mostrava, sabe? Tipo, o coreógrafo, o bailarino que eu sou hoje, assim. Então, eu já falava, já dava meus palpites. Mas aí, a virada de chave foi em 2017, quando eu tinha 17 anos. Começou com um projeto na escola, que a gente tinha que montar Romeu e Julieta pro Celib, que era um projeto e tal. E a gente poderia até pra fora, concorrer com outras escolas sedes e tal. E a gente tinha que montar uma dança. Daí nesse caso, eu não fui à frente, foi uma outra menina que tomou a frente, e era mais o balé e tal. Eu confesso que eu amo todos os estilos de dança, hip hop, street, danças urbanas, balé contemporâneo. Mas eu confesso que meu coração bate muito forte pelo jazz, que foi onde tudo começou, onde eu vi pela primeira vez.
e que meu coração acelera até hoje, assim, quando eu penso e tal, de paixão mesmo. Hoje faço balé, hoje faço contemporâneo. O hip hop, só o hip hop que eu, assim, eu tento, mas eu fico tipo, ai, deixa pra outras pessoas fazerem, porque eu sou meio leigo, assim. Mas eu tô sempre, e o bailarino, ele sempre tem que procurar evoluir, porque querendo ou não, um bailarino que evolui, que não estuda, ele não é um bailarino bom, digamos, né? Então ele sempre tem que estar cuidando do corpo, sempre tem que estar vendo novos estilos de música, então é sempre muito legal. Mas sempre tem aquele estilo que a gente predomina mais, que a gente domina mais. Então no meu caso é o jazz. Então, daí no balé a menina, né, tomou a frente. E eu lembro que a gente fez uma apresentação na escola e teve um outro dia avulso, que foi na reunião dos pais, a gente fez essa apresentação. Minha mãe foi assistir, super se emocionou. E era uma dança bem simples, mas, sabe, ali já começou. Daí, a virada de chave foi quando teve uma reunião do centro esportivo ali da escola. E a coreógrafa, né, aquela coreógrafa que eu comentei no começo aqui do pod, foi a coreógrafa que começou com as minhas primas, com as minhas irmãs, só que daí ela acabou saindo de lá e entrou uma outra, que era aluna dela também, então o estilo era quase igual ao mesmo, que é a Tia Lu, que foi minha primeira professora de dança. Então, Tia Lu, um beijo, eu sou muito grata por tudo que você fez por mim. Você realmente tá dentro dessa história e que me ajudou a ser o bailarino que eu sou hoje, então eu sou muito grato. Mas não, tudo começou com essa reunião que, né, eles propuseram lá, tipo, esportes que o pessoal queria fazer. Então, colocaram vôlei, colocaram outros esportes que eles queriam disponibilizar. E junto com isso foi a dança, que foi o jazz, que ainda estava tendo aulas, né, mas o número de alunos era muito, muito pequeno. Daí, eu lembro como se fosse hoje, a gente tava na reunião, assim, tava todo o ensino médio. E, assim, por mais que a gente amadureça, ainda tem um povo que olha. Aquele famoso preconceitinho, assim. Ainda eu senti aqueles olhares pra mim. E foi uma virada de chave muito importante, porque quando a coordenadora falou assim, a gente tá querendo colocar a dança. Se a gente colocasse a dança, o jazz, quem, quem gostaria de fazer? E eu lembro que foi. E, tipo assim, algumas pessoas levantaram a mão e eu fui o único menino. O segundo menino, que tinha outro menino também, que era, aliás, era meu colega na época. A gente levantou a mão pra dançar. Que a gente queria fazer aula de dança. Daí, sério, foi a levantada de mão mais certeira, assim, que eu tive em toda a minha vida. Que era. Eu tinha tanta certeza daquilo que eu queria, e eu falava, mano, eu preciso disso. Então, quando ela perguntou, eu acho que eu fui um dos primeiros a levantar a mão. E enquanto ela não contou, enquanto ela não falou pra abaixar a mão, eu não abaixei. Porque era a certeza que eu mais queria, assim, sabe? Sério, era com toda a convicção do mundo. Daí eu lembro que teve alguns meninos que olharam assim pra mim, tipo, nossa, ele quer dançar, ele vai dançar. E tinha umas meninas também que olharam, assim, tipo, e ficaram felizes. Alguns amigos meus também ficaram felizes, porque sabia dessa minha história, dessa essa minha vontade realmente de fazer dança. Daí ela anotou alguns nomes. Daí eu lembro que na outra semana, eu lembro como se fosse hoje, foi dia 17 de maio, se eu não me engano. Foi minha primeira aula de jazz. E foi uma virada de chave, assim. Eu lembro da minha primeira aula, foi muito legal. E eu me vi aquele menino de 5, 6, 8 anos que dançava no quintal de casa. E eu tava ali fazendo aula e eu não tava acreditando. E eu sou muito grata, assim, às pessoas que eu conheci lá, pelas meninas, pela minha professora. Então, eu tenho um carinho muito enorme pelo pessoal de lá. E depois que eu entrei pra dançar, eu vi uma mudança em mim. E uma mudança de olhares para outras pessoas comigo, assim. Meninos que eu cresci vendo, tipo, fazendo bullying comigo e tal, quando tinha festival de dança de lá, que daí lá eu fiquei uns 3 anos, 2 anos. Quando chegava o festival, falava assim, Pablo, quando vai ser o festival de dança? Eu quero te ver assistir, sabe? Isso me enchia de alegria, porque eu me sentia tão feliz, sabe? Tipo, de mostrar que menino realmente pode dançar e tá tudo bem. E quando eu entrei também pra dançar, tinham 2 meninos também, criança. E toda vez pode ter 20 meninas, mas se tiver um menino dançando em qualquer coisa de balé, qualquer companhia de dança que eu vá assistir, eu sempre olho pro menino e eu me emociono muito, porque eu me sinto muito representado. E me supre aquela coisa, sabe? Porque eu me arrependo muito de não ter começado antes. É uma coisa que eu nunca vou me perdoar, assim. Claro que a gente tem que superar e tal, mas é um arrependimento muito grande que eu sinto dentro do meu coração, que
nossa, eu poderia ter começado antes, sabe? Por que que eu não comecei? Mas acho que tudo acontece no seu devido tempo e tal. Então eu comecei a fazer aula lá, então sou muito grato. E as aulas eram muito gostosas, assim, tipo, eu levo até hoje dentro do meu coração com muito carinho as aulas. A tia Lu, que é minha professora, foi minha primeira professora de dança. E hoje já fiz. Hoje ela não tá mais lá, né? E ano passado a gente fez aula junto, a gente era colega de aula, assim, sabe? Ela me dava carona. Então, crescer com ela, assim, na dança foi muito gratificante, assim, pra mim. Eu era aluno, depois passei a ser amigo e ser colega de dança, e já dancei com ela no palco, então foi muito importante pra mim. E foi muito gostoso, assim. Então, esses meninos que antes, no fundamental, me zoavam, depois, tipo, pediram até desculpas, falavam assim, Pablo, eu não entendi, a gente era infantil, a gente amadureceu, e hoje estar vendo você dançando é muito legal. E quando eles falavam, quando vai ter espetáculo de novo? Nossa, Pablo, você dança muito bem. Isso me enchia de orgulho, sabe? E acredita na mudança, sabe? De pessoas e tal, de pensamentos, de preconceitos. Então eu fiquei muito feliz, assim, pelos meninos mesmo e pelas meninas também que sempre me incentivaram, pela minha família sempre me incentivou, é uma coisa também que me deixou muito feliz. Que nem recentemente eu fui pra Florianópolis pra dançar no Prêmio de Desterro, que é é o segundo maior festival de dança do Brasil, e minha família super me apoiando, comprando rifa, e eu fui na rádio também, eles super me apoiaram, compartilharam os posts pra me ajudar a arrecadar fundos e patrocínios pra ir pra lá. Então eu sou muito grata a todo mundo que sempre passou pelo meu caminho na dança, assim, e muito grata, eu sou muito feliz mesmo. Então, depois desse tempo, assim, lá no SESI dançando, por conta da pandemia a gente teve que sair. Hoje eu me encontro numa outra escola de dança, que é a Anne Camargo, que também me recebeu de braços abertos. Vai fazer 2 anos que eu tô lá. Ano passado a gente teve Alice no País das Maravilhas, foi um espetáculo muito gostoso. E eu também sou muito grata pelo meu professor Francisco, que hoje em dia é ele que tá comigo, né? Foi com ele que eu fiz meu primeiro solo. Meu primeiro solo também foi uma virada de chave muito importante pra mim. Eu estar sozinho no palco, dançando, e as pessoas me aplaudindo, sabe? Só eu estando no palco é muito gratificante. E com esse solo, foi o solo que eu fui pro prêmio de Desterro, então. E eu lembro que quando eu recebi a classificação, né? Porque assim, no primeiro momento eu conversei com o Fran, eu falei assim, ai, Fran, vamos mandar? Eu assim, ai, vamos, pá, só pra, sabe, pra ver se, né? Porque o não a gente já tem, vamos tentar. E a gente mandou o meu solo, e quando passou, né, eles mandaram a lista dos classificados, eu tava entre os classificados, a gente ficou muito feliz, eu chorei horrores. E lá em Floripa, depois que eu dancei o meu solo, eu também chorei horrores, tipo, lá no aeroporto, tipo, chorando muito. Porque olha tudo que eu já passei, sabe? Os preconceitos, as inseguranças e o palco que eu me vi dançando, tipo, me fez ver que tudo é possível, sabe? Tipo, você é capaz de passar por cima dos preconceitos, das suas ansiedades, das suas inseguranças. Então hoje eu vejo as fotos, os vídeos, eu falo, nossa, onde eu cheguei? E eu tenho muita coisa ainda pra percorrer. Esse ano ainda eu faço Peter Pan, eu sou protagonista lá do Festival da Anne, que é a escola que eu tô hoje. E ela me fez o convite e assim, de primeiro momento eu fiquei meio assim, porque, né, é um peso, né, um protagonista, né, o Peter Pan, que tem que voar, que tem que dançar bastante, tem tudo. Então eu fiquei um pouco inseguro, mas eu meti a cara, eu tô aí, eu tô ensaiando, eu tô fazendo com garra. E é aquilo que eu falei, não adianta você fugir. Quando é pra ser seu, quando é pra você fazer, as coisas se encaixam pra você fazer, sabe? E eu já participei de tanto espetáculo gostoso, tanto espetáculo bom. Tanto lá no SESI como aqui na Anne. Teve o Priscila também, Rainha do Deserto, que eu fiz, que foi uma virada de chave também. Que eu sou capaz de dançar assim no Salto 15, todo maquiado, todo drag queen. Foi ali também que a minha drag queen nasceu. Tá? Que ela ressurge assim, bem raramente. Mas quando ela vem de novo, é sempre muito bom fazer ela. Né, o povo me chama de Paquita, de Xuxa, de Angélica, de Eliana, porque eu fico a cara dessas meninas, gente. Que eu coloco a peruquinha loira. Nossa, fica a cara é a própria Xuxa, gente, nos anos 90. Mas é muito gratificante, foi um espetáculo muito gostoso. E toda vez que a gente pega pra remontar, pra pegar, eu sempre vou com muita alegria, porque
é um espetáculo gostoso, sabe? E tantos outros espetáculos também que eu já fiz na Balé e Companhia. Ano passado eu fiz High School Musical, que foi uma realização de um sonho também. Tipo, fazer High School Musical, gente. Sabe? Tipo, estar no East High foi muito legal. Eu lembro, na verdade, que lá era pra gente fazer, na verdade, minha turma era pra gente fazer o Quebra-Nozes. Só que daí o pessoal de Campinas ia fazer o High School Musical, né? Eu era aqui do pessoal de Salto. Mas daí quando apareceu, eu falei, não, gente, eu quero fazer High School Musical, não aceito. Tipo assim, como assim vai passar e eu não vou fazer? Daí a gente conversou com a minha professora. E foi um período bem complicado, porque a gente tinha que estar indo pra Campinas ensaiar. A gente passava o dia inteiro lá, a tarde inteira lá, sabe? Foi aí que também eu peguei Covid, ano passado também, depois do espetáculo. Graças a Deus não foi durante, nem antes, foi depois. E na verdade todo mundo do elenco pegou Covid. Mas mesmo com Covid a gente entregou, entendeu? Eu vejo os vídeos e fico muito grata e muito feliz de ter participado daquele espetáculo. Que foi surreal, assim, tipo... Foi um espetáculo muito gostoso de fazer. Eu dancei Status Quo, né? Aquela dança do refeitório do primeiro filme. E fiz uma passagem também no A One It All, que também, nossa, era... Eu dançava 5 segundos, mas eram os 5 segundos mais felizes da minha vida. E também tinha os encerramentos também, com a música do tema do High School Musical, que, tipo, é maravilhoso. É muito a minha infância, assim, então eu me senti muito realizando um sonho real, assim. E esse ano tem Peter Pan, então eu tô muito feliz também com tudo. E é isso, gente. Daí tem meu canal de dança também, que sempre, quando eu ouço uma música que eu gosto... E assim, o bailarino que nasceu em mim, que está em mim, ele dança o tempo inteiro. Né? Desde criança, assim, eu me vejo dançando em todas as ocasiões. Seja ocasião triste, porque a dança, ela vem também para resgatar a gente em momentos que a gente tá mal, em momentos que a gente tá ansioso. Eu, enfim, já passei por muitos problemas, assim, de saúde mental mesmo. E eu até tava falando com a minha amiga esses dias. Como a dança salva. A dança salva em muitas questões, assim. Quando você tá mal, você dança, você esquece porque você tá mal. Daí você já terminar, você já tá bem de novo. Sabe, ela vem pra resgatar pessoas da droga, de momentos complicados da vida, de ansiedade, de tudo, assim. Mesmo que, assim, você não seja, sei lá, profissional naquilo, mas vai dançar, sabe? Vai fazer um fit dance, vai fazer uma zumba, uma aula de ritmos, porque a dança, ela libera hormônio bom, ela libera coisas boas, então... Só faz, entendeu? Às vezes, quando eu tô mal, eu só ligo uma música qualquer aqui, eu danço no meu quarto. E como 5 segundos, 20 minutinhos dançando, já me reconecta comigo mesmo, já me faz renascer de novo. Então eu sou muito grato, sou muito feliz por ter ela na minha vida. Eu sou muito feliz que ela me escolheu. Hoje eu não consigo me ver fora da dança, por mais que... Como a gente é ser humano, tem horas que realmente a gente desanima, porque a gente sabe que a dança, hoje em dia, no Brasil, ela não é valorizada, a gente tem que estar correndo atrás de muita coisa. Esses dias eu até coloquei nos meus melhores amigos no Instagram, que às vezes me cansa realmente não ter essa valorização mesmo, de as pessoas irem ao teatro ver dança, ver teatro, ver espetáculos bons, sabe? E divulgar sabe, colocar lá e realmente ver aquilo. Então isso me deixa muito frustrado. E muita gente fala, ai, mas dança não dá dinheiro. Realmente, dança realmente não dá dinheiro. Mas a gente faz por amor, a gente faz por carinho. Porque quando a gente nasceu pra isso, não tem como correr, sabe? É isso e pronto, acabou. Mas eu confesso que às vezes eu já me peguei muito frustrado e tipo, mas eu quero ganhar dinheiro com isso, mas não vai dar dinheiro, porque não é valorizado e tal. Eu tenho que ficar fazendo rifa pra ficar bancando competição e figurino e tal. Mas é um correr atrás que depois a gente vê, quando a gente tá no palco, lá dançando no encerramento, a gente olha pra aquela plateia bonita, sabe? Eu vejo a minha família na plateia me aplaudindo, é isso, sabe? Vale a pena, vale muito a pena. E, vou me emocionar. Mas hoje em dia eu vejo assim, como a minha irmã lá atrás foi a minha inspiração. Eu vejo que hoje eu inspiro meninos e até primas minhas, que são crianças hoje, que nem, tipo, elas vão me assistir, ela falava, Natan, eu te vi dançando, e hoje elas fazem dança por causa de mim, por causa das minhas primas. Então, lá atrás a minha irmã foi minha inspiração, e hoje eu sou inspiração
pra essas pessoas, pra essas crianças, sabe? Então eu fico muito feliz. Então não há dinheiro que pague, não há coisa que pague, assim, eu fico muito, muito grato mesmo. A vida do bailarino é isso, entendeu? Tipo, é sempre se inovando, sempre tá dançando, sempre tá correndo atrás de, de melhorar o seu corpo. Hoje eu vejo também que, desde quando eu comecei, lá em 2017 até hoje, meu corpo como melhorou muito, sabe? Tanto em pirueta como ponta. Tem ainda muito a melhorar, porque a gente nunca é perfeito, a gente sempre tem que estar melhorando alguma coisa. Mas eu vejo, assim, a minha mudança, a minha evolução na dança, sabe? Até meus professores falam, tipo, Pablo, olha como você mudou. Então eu sou muito feliz. Hoje em dia eu tô dançando em 3 escolas, que é a Anne, tem lá na DS também, que a gente tá montando uma coreografia super legal também sobre a Segunda Guerra, tá muito legal. E tô na Corpo Coletivo também, da Yarinha. Comecei a fazer balé. Na verdade, antes eu já fazia balé nas aulas de jazz, né? A gente fazia algumas barras e tal. Mas era tipo assim, 30 minutinhos. Hoje eu, tipo, faço 1 hora de balé. E eu tava comentando com a minha amiga esses dias, tipo, como eu tava com vontade de fazer coisas pela primeira vez. Tipo, eu até queria fazer uma luta, fazer um futebol, coisas que eu nunca fiz na vida, eu queria fazer pra ver como eu reajo, porque eu tava com saudade dessa ansiedade, essa coisa nova. E por mais que eu fazia balé antes, hoje eu tô fazendo realmente uma aula de balé, sabe? Eu até confesso que eu como bailarino, demorei um pouco pra fazer, porque balé é muito importante pra técnica, pra tudo. Então, hoje eu tô fazendo aula de balé, eu vejo que eu tenho muita dificuldade, assim, muitas coisas que eu achava que eu era bom. Não sou bom, não. Tenho que melhorar muita coisa, tanto em barra como aula de centro. Ontem eu tive aula de balé, né? Pra agradecer. Porque pra agradecer no balé tem todo um negócio, né? Não é só, tipo, lá e agradecer. É todo, tipo, uma postura, tem sequências de agradecimento. Daí ela pediu pra gente improvisar. Ai, eu nem sei o que eu fiz. Eu só fui pra frente, fiz uma coisa bem delicada de bailarino e, tipo. E sabe, assim. Mas é engraçado como isso me fez, tipo, ver, sabe, uma coisa simples que eu tinha dificuldade, sabe? Eu tive que fazer ali na hora. Então é muito legal, assim. E pra você que nunca dançou e tem vontade, faça mesmo. É muito importante, é muito legal. É bom pra autoestima, é bom pra saúde mental, é bom pro corpo, é bom pra tudo. Você pode ver que. Eu sigo um amigo. É muito engraçado você ver a mudança dele. Porque ele tá fazendo. Hoje ele faz aula de ritmos, né? E a gente sempre comenta assim e tal. Eu consigo ver a mudança da expressão dele, na autoestima dele e até no físico, assim. Ele fala pra mim, ele fala assim, ai, Pablo, é muito bom dançar, né? Eu falo, realmente é, amigo, eu amo. E eu vejo a mudança dele, assim. Hoje ele posta vídeo dançando, ele não tá nem aí. Que antes ele tinha vergonha, hoje ele, tipo, ele rebola mesmo, ele não tá nem aí. E a dança vem pra quebrar também muitos tabus e tal, é muito legal. Por muito tempo também fiz aula de zumba, fiz aula de ritmos. E como. E, tipo, eu fazia depois da escola. Então, às vezes, eu tava mó desgastada da escola, mó, tipo, ai, acabado. Eu chegava lá na zumba, dançava, tipo, 1 hora. E eu já saía pingando de suor, revigorado, sabe? Tipo, ai, como era gostoso. E hoje eu sinto muita falta, assim, de dançar só por dançar. Hoje, tipo, danço ainda por dançar. Tipo, às vezes eu coloco uma música aqui, danço despretensiosamente. Mas hoje em dia eu danço mais pra, tipo, ter um foco, ter uma disciplina. Mas às vezes é legal só por querer dançar e, tipo, tá tudo bem errado, tá tudo bem, sabe? Rebolar errado, descer no chão errado, tá tudo certo. E eu faço esse convite pra vocês. Se vocês nunca dançaram e querem dançar, tipo, vão dançar, experimentem. E depois me mandem lá, tipo, ai, Pablo, fiz uma aula de ritmos hoje. Ai, tentei fazer um balé hoje. Fiz até um contemporâneo, um jazz. E que eu vou amar receber o feedback de vocês. Muita gente que me segue lá no Instagram fala que começou a dançar por conta de que me viu dançando, ou enfim. E eu fico muito, muito feliz, sério. Eu fico muito grato. E agora eu quero ouvir um pouco de vocês, meus amigos bailarinos, que eu postei lá no Instagram sobre a dança, né? Fiz umas enquetes, umas perguntas perguntando o que é a dança pra você, o que ela significa pra você e o que você gosta nela, né? Então eu vou ler algumas coisas aqui, coisas bem profundas, né? O povo colocou e eu vou ler aqui com vocês, ó. A minha amiga Sofia, aliás, Sofia, um beijo pra você. Ela foi comigo pra Floripa, né? Ela foi uma das meninas, né, que foram comigo e, tipo, ai, foi uma delícia passar uma semana com ela, dando risada, dançando. Ai, sério, foi maravilhoso. Ai, saudades. E que venha Joinville, por favor. Ela colocou assim, ó. A dança significa simplesmente tudo pra mim.
eu vivo pela dança. A dança é como respirar pra mim. E pra mim também, amiga. Tipo, eu por isso que assim, que nem eu falei, né? Eu me arrependi muito de não ter começado antes. E hoje eu me vejo dançando, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? E eu fico me perguntando por que que eu demorei tanto, sabe, pra começar a dançar? Sério, tipo, e hoje realmente ela é o meu alicerce, ela é tudo pra mim, tipo, de verdade. Acho que quando eu tô mal, quando eu tô feliz, quando eu tô com medo, tudo eu danço. Quando eu tô. Ai, tudo, gente. Quando eu tô inseguro, eu danço. Ai, sei lá, literalmente a dança é como oxigênio pra gente, assim. Só quem é bailarino sabe o quanto ela, sabe, tipo, cura a gente e faz a gente ser uma pessoa melhor. Ela continua assim, ó. E o que eu gosto nela é o fato de eu poder me expressar meus sentimentos através dela. E é isso, gente. Você consegue, com a dança, você consegue expressar medo, amor, alegria, tristeza, tudo. Tipo, quando você coloca uma música alegre, você dança alegre. Quando você coloca uma música triste, você dança uma coisa mais lenta, mais sentimental. Daí quando você tá apaixonado, você dança com aquela garra, sabe? Com aquele sentimento de tipo, ai, nossa, estou gostando de alguém. E você consegue expressar isso através do movimento. Às vezes, você faz um braço, mas tipo assim, na música romântica, esse braço ele tem um jeito. Na música mais forte, esse braço tem um outro jeito. Quando é uma música mais clássica, é já um outro jeito diferente. Então, tipo, num movimento só, você consegue expressar várias coisas. E uma coisa que eu não lembro de de quem eu ouvi? Ah, tá, foi da minha professora de Campinas. Uma vez a gente tava fazendo aula com ela e ela fala assim, que muita gente fala assim, ai, não sei dançar, não sei coreografar. Ela falou nisso numa aula que a gente tava coreografando, ela colocava os alunos mesmos para coreografar. E ela fala assim, gente, chegava muito aluno para mim falando, ai, eu não sei coreografar. E ela usou o exemplo que desde quando a gente dá o primeiro passo, ou quando a gente escuta uma musiquinha, quando a gente é criança, exemplo da Xuxa, ou de algum desenho que a gente gosta, a gente dança, a gente já tá em movimento, a gente já tá coreografando alguma coisa, por mais pequena que seja. Então, todo mundo consegue, sabe? É só aprimorar, estudar, se dedicar, mas todo mundo consegue dançar e todo mundo consegue coreografar alguma coisa. E ela fala, tipo, quando a gente tá dançando, quando a gente vê uma musiquinha, lá quando a gente é criança, até mexe no berço, a gente já tá em movimento. Então a dança já tá ali, sabe? Isso eu achei muito legal, achei muito profundo. Bem, gostei de ter ouvido isso dela, assim, porque eu tinha muito essa coisa também, ai, não sei coreografar. Hoje eu coreografo da minha maneira, enfim, tem muita coisa também a melhorar. Mas, e quando ela falou isso, a gente apresentou as nossas coreografias pra ela. E a gente apresentou. Eu tava em tempo de pandemia, né? Então foi tudo via live, via Zoom. Mas eu montei aqui na minha cozinha um cenário, coloquei música, coloquei luz. E a gente dançou e, tipo, foi muito legal. Foi uma experiência muito legal, assim. Na pandemia, dentro da. Sabe? E você pode dançar em qualquer lugar. Pode ser no quintal, na cozinha, na sala, tudo, todo. Eu falava assim que na pandemia o meu quarto, minha casa, literalmente virou meu palco. Porque na pandemia muitos bailarinos não puderam pisar no palco. Eu demorei muito, demorei acho que 1 ano, 2 anos pra pisar num palco de novo. E a sala, a live foi o nosso palco. E foi assim, foi muito gostoso, assim, essa foi uma nova experiência, né? E a gente pode, o bailarino que é bailarina, ele dança em qualquer lugar, não importa o chão, não importa a luz, não importa. Bom, a Gabi Boni, aliás, a Gabi faz aula comigo de balé e de jazz, um beijo, Gabi. Ela colocou assim, ó, momento só para eu esquecer o meu caos. Tipo, só, momento só para esquecer o caos. Porque às vezes a gente tá ali, né, no cotidiano, na vida, no trabalho, no estresse, no dia a dia da ansiedade. Pra quem dança, a gente tem esse privilégio, que a gente passa uma rotina super. Foi aquela rotina. Mas chega na aula de balé, chega na aula de dança, a gente deixa tudo ali, todo o estresse, toda a tristeza, toda a ansiedade, tudo. Até momentos alegres a gente tá feliz porque, sei lá, ai, consegui um emprego, ai, consegui comprar uma coisa que eu queria. Ali na dança a gente coloca essa alegria pra fora, sabe? E quando você emana isso pro universo, isso volta pra você de uma maneira mais surreal possível. Isso é muito gostoso. E é o que ela colocou. É um momento pra ela esquecer o caos dela, sei lá, o estresse, a ansiedade, a tristeza, tudo, a dor. E a dança é muito isso mesmo. A Júlia colocou assim, ó. Um beijo, Ju. A Ju também foi comigo pra Floripa. Maravilhosa. Chiques que chicles, né, Ju? Que a gente gosta de ir pra depressão. Ela colocou assim, ó.
Um lugar que me tira dos momentos ruins e me deixa surtar tranquilamente. Eu amei tanto essa frase da Ju. Porque, literalmente, às vezes quando a gente tá no dia a dia, a gente surta, mas a gente surta às vezes escondido. Surta, tipo, no nosso eu, tipo, dentro, sabe? Na dança, não. Você coloca pra fora o seu surtar e você surta tranquilamente. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te falar, nossa, olha, a pessoa tá, sei lá, tá louca, tá. Porque a dança, ela tem isso. A gente pode surtar tranquilamente que. Você olha pro lado, seu amigo também tá surtando, então tá tudo ótimo, tá tudo bem. Muitos momentos lá contemporâneo que tem isso, né? Contemporâneo é meio louco, tem umas coisas meio loucas. Que é muito gostoso pra se expressar. Não que nas outras também não tenham, mas o contemporâneo, né? Eu já fiz aula de contemporâneo, faço ainda hoje. Em muitos momentos o meu professor colocava assim, uma música e apagava a luz. E ele falava assim, deixa esse corpo falar. E o corpo fala, gente, o corpo tem memória. Então, às vezes, naquele dia você tá super, sei lá, não tá animado, não tá. E ali você deixa tudo ali, ó. Muitas vezes, momentos assim de aula de contemporâneo, quando ele fazia esses momentos, quando eu tava alegre, eu expressava alegria. Quando eu tava mais triste, eu expressava movimentos mais tristes. Quando eu tava com ódio, com raiva, era, sabe, sentimentos mais tipo explosivos. Então, a dança tem essa coisa da gente surtar e, tipo, não ser julgado, sabe? Porque tá todo mundo ali no mesmo propósito, sabe? E isso é muito gostoso. Às vezes já aconteceu também no meu trabalho que eu me estresso muito, dá vontade de chorar. E, nossa, sai briga. Na dança é onde eu deixo, assim, ó. Eu não vejo a hora de chegar à noite pra eu dançar, pra eu, sabe, me libertar daquele sentimento. Porque, ai, é maravilhoso. É realmente, literalmente uma terapia. Por isso que muitos psicólogos, muitos profissionais, assim, da saúde falam pra várias pessoas que estão, né, pra fazer dança, pra fazer alguma atividade física, porque ela ajuda demais. E literalmente é uma terapia. Às vezes, quando você não gosta muito de falar dos seus sentimentos, vai dançar. Que daí você se expressa e tá tudo certo. Ó, a Elo colocou assim, ó. Refúgio. A dança pra ela é refúgio, liberdade. Difícil de explicar. Me sinto que só consigo ser eu mesma dançando. E ao mesmo tempo. É muito legal isso, ó. E ao mesmo tempo consigo ser quem eu quiser. E eu acho incrível. A dança eu não consigo viver sem. Não é isso? Não consigo viver sem. Não me vejo sem ela. Gente, isso é muito verdade. É muito engraçado essa ambiguidade, né, que a dança nos traz. Que ao mesmo tempo que em aula a gente pode ser a gente mesmo, ali na hora de um improviso, de tudo, ou até numa apresentação mesmo, a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode ser uma mulher, a gente pode ser um homem, a gente pode ser uma criança, ser um bicho, ser uma planta, ser um céu. Que nem eu falei pra vocês, né, do Festival do Sesc que eu assistia. Nos espetáculos tinha muito essa coisa, tipo, tem a coreografia da terra. Você podia ser terra, você podia ser um elemento, você podia ser uma água, um mar, podia ser um animal, podia ser um avião, até um objeto, sabe? A dança é muito legal, a gente consegue ser isso, sabe? Olha lá, a Bela colocou assim, ó, significa expressão, sentimento e liberdade. Muita gente colocou isso, que é essa coisa mesmo de se expressar, de sentir, de liberdade, assim. Porque a dança nada mais é. Porque assim, a dança, só pela técnica, ela não é legal. Tipo assim, ok, você pode ter uma perna lá em cima, um grand battement maravilhoso, um salto de segunda super aberto. Mas se você não fazer aquilo, se você não acreditar naquilo, se você não colocar sentimento, não colocar expressão, é só um movimento por um movimento. Você tem que acreditar, você tem que acreditar na história que aquele movimento quer passar, que aquela coreografia quer passar, porque vai chegar na pessoa que tá assistindo. Em muitos momentos eu já assisti espetáculos grandiosos, mas que muitos bailarinos só dançavam, tipo, ok, tinha a ponta, tinha a perna lá em cima, sabe? Tinha o plié, tinha tudo. Mas não colocava sentimento, não colocava expressão, então não me tocava. Teve uma apresentação no Prêmio de Esterro que eu chorei como se não houvesse amanhã. Foi a primeira tarde de apresentações e o menino ele dançava muito bem. Era um jazz de contemporâneo. Não, era um jazz de contemporâneo. Olha, era uma coreografia de contemporâneo. E era uma música super forte. Que era, aliás, uma música que eu já conhecia. Que meu amigo já dançou. E tinha umas falas muito fortes. Tá, que a fala também ajudou. Mas ele dançava com sentimento, sabe? E era questão de LGBT. Que aquelas falas super homofóbicas do Bolsonaro.
E ele dançava aquilo, ele... Nossa, ele me curou ali de uma forma... Olha, me arrepia. Porque eu me senti representado, eu me senti naquela coreografia, me senti como, assim, a gente que é LGBT, que carrega a bandeira e tal, assim, que vive a homofobia, que vive, sabe, a gente, querendo ou não, falou comigo muito particular. Então, quando ele dançou, ele se expressou, eu chorei, assim, e me lavou e me curou de muitas feridas que eu já tive, assim, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu nem sei quem é o menino, não lembro do nome dele, eu não lembro de onde ele era. Só se ele estiver escutando isso, não sei. Mas se um dia chegar nele, muito obrigada, assim, tipo, você foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Sério, foi perfeito. Perfeito. Olha, me arrepia, de verdade. Então, parabéns. Então é isso, é expressar, é libertação, é tudo. É tudo. Até pra quem tá assistindo, que nem eu falei aqui agora, eu não estava dançando, mas eu vi esse menino dançar e ele me curou. Ele me fez pensar e repensar e, tipo, nossa, maravilhoso. O Paulo colocou. Ai, meu amigo Paulo, um beijo. Paulo é professor de zumba, ele dá aula de ritmos, maravilhoso. É bailarino também, de balé, maravilhoso. Colocou assim, ó. Significa ser eu. Por inteiro, de verdade, sem medo. E é isso, gente. É a gente ser a gente mesmo. E é maravilhoso, é perfeito. Só quem dança sabe como que é. Sério, de verdade. Se um dia você quiser fazer aula e subir num palco, vá. Que nem eu tô fazendo aula também de quarta-feira com o pessoal. E a gente vai competir agora. E teve gente lá que nunca, sabe, subiu num palco, não sabe como que é. E eles estão muito animados, estão muito assim. E aí eu falo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É... Nossa, eu escrevi aqui, eu não tô conseguindo. A Malu, é Malu? É a Malu. Ah, a Malu que dançou comigo lá em Campinas. Um beijo, Malu, morrendo de saudade de você. Espero muito te encontrar nos palcos da vida aí. A dança pra mim é um. Peraí, o que ela escreveu aqui, gente? Peraí. Ó, maluco, agora sim. Agora sim, ó. A dança pra mim é um meio de se expressar e aprender muitas coisas. Amo ensinar pessoas, Não, amo ensinar e passar conhecimentos que eu tenho para as outras pessoas e crianças. Ai, que lindo isso, amiga. Eu tenho muita vontade também de um dia ser professor de dança. Tenho um sonho aí. Tem vários sonhos no meio da dança. Mas esse é um deles, ser professor e ensinar o que eu já sei. Eu venho estudando há muito tempo, mas ainda sinto que eu não sou preparado para ser professor, ainda tenho que me preparar um pouco mais. Já fiz dei algumas aulas de ritmos e tal, mas para fazer aula de balé, dar aula de jazz, principalmente de jazz, que é o estilo de dança que eu gosto mais, eu acho que você tem que estudar muito, porque você vai lidar com pessoas, vai lidar com corpos, e você tem que entender, vai lidar com expressões, sentimentos. E eu ainda tô estudando mas um dia quero passar tudo que eu sei para as pessoas e mudar a vida delas, porque a dança muda a vida de muita gente. Em aula mesmo, às vezes eu sempre sou aquele bailarino que lembra da coreografia da aula passada, da sequência, então eu sempre tô ensinando, tô começando aos poucos, ali pros meus colegas. Mas um dia quero ter meus aluninhos, quero ter minha escola, se Deus quiser, um dia, amém. Ó, o Nicolas é um amigo que eu sigo, que eu tenho no Instagram. A gente se conheceu também lá no Prêmio de Esterro. Daí, olha, ele colocou assim, ó. Eu acho que é o fato de eu poder me expressar a qualquer sentimento. Peraí, qualquer sentimento através dela. Busca infinita de melhoras. E é isso, amigo. É sempre melhorar. Que nem eu falei, é sempre melhorar, sempre estar estudando, cuidando do corpo. E uma coisa muito legal que eu fiz num workshop lá em Florianópolis, com a Erika Novak, que é uma professora e uma bailarina maravilhosa, coreógrafa. Ah, enfim, ela é perfeita. E ela falou assim que o bailarino, ele tem que saber cuidar do corpo dele e saber executar cada movimento. Porque ela falou assim que quando você chega numa determinada idade, às vezes assim, tem bailarino que executa o movimento errado a vida inteira. E claro, quando ele for chegar na melhor idade, né, na terceira idade, ele não vai conseguir fazer, ou quando tiver mais velho, enfim, ele não vai conseguir fazer de maneira correta porque já tá doendo, já tá, sabe? E por isso que é bom executar e saber fazer o movimento certo e saber cuidar, sabe? Usar um tênis adequado, a sapatilha adequada, fazer o movimento adequadamente, porque quando ele chegar lá na frente, ele vai fazer o mesmo movimento sem dor.
Entendeu? Porque se ele fazer de qualquer jeito, claro que vai chegar lá mais pra frente, ele não vai conseguir fazer e vai sentir dor. Então tem que saber cuidar, saber se policiar também. Claro que, tipo, quando a gente chega na maioridade, né, o corpo muda, é normal mudar. E a gente vê que, tipo assim, um jazz mais com pessoas mais velhas é um jazz diferente do que pessoas adolescentes, jovens, sabe? Tem que saber cuidar. Mas claro que se mandar pra ele fazer um cambrê, ele vai saber fazer, porque lá atrás ele aprendeu como que faz correto, entendeu? E quando ele for fazer, o mais velho, ele vai saber fazer também, sem dor, porque ele fez corretamente a vida dele inteira. E principalmente também joelho, é uma coisa que eu vejo muito dos bailarinos, meus amigos, enfim. Ou gente que reclama de joelho. Por quê? Porque salta errado, faz tudo errado. Então tem que saber cuidar, saber fazer pra chegar lá na frente, continuar fazendo, claro, com a consciência corporal de mais velho, assim, mas sem dor, entendeu? E você consegue levar uma vida saudável dançando e tá tudo certo. Gente, é isso. Fica por aqui mais um episódio do Pod Turo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei falar sobre a minha história na dança, trocar essas ideias, essas energias, essas coisas que você acham da dança também. Eu fico muito feliz. Eu adoro quando as pessoas falam assim, vi uma coisa de dança, vi alguma, sabe, até algum personagem que eu já fiz, o povo relembra, fala, Paula, lembra quando você dançou tal? Eu lembrei de você. Que nem eu já dancei Malévola, já dancei Fera, já dancei, agora eu vou dançar Peter Pan. E o povo fala assim, Paula, lembrei de você, quando eu fui te ver dançar, amei, não sei o quê. Eu fico muito feliz. Esse é um assunto que eu amo demais. Se puder deixar aqui, eu falo por mais 3 horas, não tem problema nenhum. E é isso. Talvez venham mais vezes aqui falar sobre esses assuntos. Tem que falar também sobre a minha viagem do Prêmio de Esteio, que foi maravilhoso. Tem um vlog lá no meu canal pra quem quiser assistir. Mas eu posso vir falar aqui pra você. Nosso português tá ótimo. Vim falar aqui pra vocês alguns detalhes que eu não contei no vlog. Posso contar aqui. E é isso, tá bom, gente? Um beijo. Se você começar a dançar ou quer dançar, enfim, venha falar comigo, eu vou amar conversar com vocês, trocar ideias, sério demais, sobre dança. Eu amo muito, né? Enfim, né? Esse sou eu, é parte de quem eu sou, então eu amo muito. Tá bom, gente? Um beijo, continue lá me seguindo no canal, aqui lá no Instagram, Pablo_Natan, no TikTok também, Pablo.Natan. E é isso, mandem mais sugestões de assuntos que vocês querem ver eu falando. E quando eu fizer a caixinha de perguntas, me respondem lá, tá bom? Eu fiquei muito feliz que dessa teve muito... De todas, na verdade. Tá tendo muita troca, assim. Vocês estão falando, interagindo muito comigo. E isso é muito bom pro podcast. Porque além de trazer aqui vivências minhas, eu trago vivências de vocês também, tá bom? Um beijo e tchau! Até o próximo Pod Tour, até o próximo EP. E vamos dançar, galera! Pedido seja para nós o dia que não se dançou nenhuma vez. Fechei aqui com essa frase típica de bailarino. E é isso. 5, 6, 7, 8.